Meu nome é Isabela Santos, tenho 12 anos, e esta é minha confissão. Se alguém encontrar este diário, por favor, não venha procurar por mim. Apenas saiba que tentei avisar. Tentei fazer a coisa certa. E falhei. Todos nós falhamos. Tudo começou quando encontrei a Polaroid no sótão da minha nova casa. Nos mudamos para Derry em janeiro de 1962. A casa era velha, cheirava a mofo e tinha aquele tipo de silêncio pesado que te faz sussurrar mesmo estando sozinha. Meus pais compraram barato. Barato demais. Percebi depois. A foto mostrava 5 crianças. Estavam em frente a uma entrada de circo, sorrindo para a câmera. Mas havia algo errado nos sorrisos. Eram tensos, forçados, como se alguém tivesse mandado sorrir ou então. E atrás delas, parcialmente escondido entre as barracas do circo, havia uma sombra. Uma sombra em forma de palhaço. No verso da foto, alguém tinha escrito com letra infantil e tremida. Nós pensamos que ele era nosso amigo. Era datada de 1935, 27 anos atrás. Mostrei para minha mãe, mas ela apenas disse para não mexer em coisas velhas e me mandou fazer o dever de casa. Na escola, ninguém queria falar comigo. Não porque eu fosse antipática ou esquisita. Era por causa da casa. A casa na Rua Jackson, número 43. Os outros alunos me olhavam com uma mistura de pena e medo, como se eu já estivesse morta e só não soubesse ainda. Foi no 3º dia que conheci o Rafael. Ele estava sozinho na biblioteca, lendo um livro sobre história de Derry. Era diferente dos outros garotos. Tinha vitiligo, manchas brancas espalhadas pelo rosto e braços. Por isso sofria bullying constante. Os outros o chamavam de dálmata. Ele nunca reagia, apenas suportava em silêncio. Sentei ao lado dele sem pedir permissão. Mostrei a Polaroid. Ele olhou por um longo tempo. Depois fechou o livro que estava lendo e me mostrou a capa. Era um livro sobre os desaparecimentos de Derry. Crianças que sumiam em ciclos. A cada 27 anos. Sempre no inverno. Sempre sem deixar rastros. Rafael me contou que era obcecado pelo assunto. Seu irmão mais velho tinha desaparecido em 1935. Exatamente o ano da foto. Nunca encontraram o corpo. Nunca descobriram o que aconteceu. Mas sua avó, antes de morrer, disse uma coisa estranha. Ela disse que o palhaço tinha levado ele. E que voltaria. Sempre voltava. Passamos a nos encontrar todos os dias na biblioteca. Rafael tinha colecionado recortes de jornal, depoimentos, até desenhos feitos por crianças antes de desaparecerem. Todos mostravam a mesma coisa. Um palhaço com balões. Mas os desenhos eram perturbadores. O palhaço tinha dentes demais, olhos que brilhavam e sempre estava sorrindo. Foi Rafael quem descobriu o padrão. As crianças que desapareciam tinham algo em comum. Não eram as populares, não eram as que tinham muitos amigos. Eram as solitárias, as diferentes, as que ninguém ia sentir muita falta. Como se algo escolhesse especificamente as mais vulneráveis, as mais fáceis de apagar. Uma semana depois conhecemos a Camila. Ela tinha 13 anos, mas parecia mais velha. Usava roupas escuras e maquiagem pesada para esconder as marcas de queimadura que cobriam metade do seu rosto. Um acidente de cozinha, ela dizia. Mas Rafael e eu vimos como ela se encolhia quando alguém acendia um isqueiro. Não foi acidente. Camila nos abordou depois da aula. Vocês também veem, não é? Ela não precisou explicar. Sabíamos. Ela via o que nós víamos. Os balões vermelhos que apareciam em lugares impossíveis. A sombra que seguia certas crianças. Os bueiros que pareciam observar como olhos. Ela tinha visto tudo isso desde que chegou em Derry há 2 anos. Depois veio o Pedro, 11 anos, surdo de nascença. Usava aparelho auditivo, mas dizia que preferia o silêncio. Porque o silêncio não mente, ele sinalizou. E em Derry, ele disse, havia mentiras por todo lado. Mentiras que as pessoas contavam para si mesmas. Sobre crianças que tinham fugido de casa. Sobre acidentes que não eram acidentes. Pedro nos mostrou algo perturbador. Ele tinha um mapa de Derry com alfinetes vermelhos marcando onde crianças tinham desaparecido ao longo de 100 anos. E quando conectava os pontos formava um padrão. Uma espécie de teia de aranha.
E no centro absoluto dessa teia estava um lugar, o antigo parque de diversões, abandonado há décadas, o Circo Kitchener. A última a se juntar foi a Júlia, 10 anos, a mais nova de todos nós. Tinha autismo e falava pouco, mas quando falava, dizia coisas que ninguém mais conseguia ver. Ela desenhava obsessivamente, sempre a mesma coisa, uma criatura que não tinha forma definida. Às vezes era palhaço, às vezes era aranha, às vezes era luz. Ela o chamava de comedor de luz. Nos tornamos um grupo, os 5 esquecidos de Derry. Isabela, a nova que morava na casa errada. Rafael, o garoto marcado. Camila, a queimada. Pedro, o surdo. E Júlia, a silenciosa. Nenhum de nós tinha mais ninguém. Por isso tínhamos uns aos outros. E por isso, quando decidimos investigar o circo abandonado, fomos juntos. O Circo Kitchener ficava nos limites de Derry, onde a cidade terminava e começava a floresta. O portão estava trancado com correntes enferrujadas, mas a cerca tinha buracos. Sempre tem buracos para crianças passarem, como se alguém quisesse que passassem. Dentro, era pior do que imaginávamos. As barracas tinham desabado. A roda gigante estava torta, rangendo ao vento. Havia animais de pelúcia mofados espalhados pelo chão. E o cheiro, doce demais. Como algodão doce podre. Como algo tentando esconder o fedor de decomposição. Júlia começou a desenhar assim que entramos. Seus dedos se moviam freneticamente. Rafael observava tudo com sua câmera Polaroid. Sim, a mesma da foto que encontrei. Ele tinha pegado do sótão do irmão. Dizia que talvez capturasse algo que nossos olhos não viam. Camila estava tensa, se sobressaltando com qualquer som. Pedro foi quem encontrou primeiro, uma barraca maior que as outras. A lona era vermelha e branca, as cores ainda vivas apesar dos anos. Sobre a entrada, um letreiro, Casa dos Espelhos. Ele olhou para nós e sinalizou: tem algo dentro, tem algo vivo. Não deveríamos ter entrado. Mas crianças são estúpidas. Crianças acham que são imortais, que podem vencer monstros como nos filmes. Então entramos, e o mundo mudou. Os espelhos não mostravam nossos reflexos, mostravam versões diferentes de nós. Rafael sem vitiligo, popular, rodeado de amigos. Camila com rosto perfeito, sendo abraçada pela mãe que a tinha queimado. Pedro ouvindo música, dançando. Júlia falando normalmente e rindo. E eu vi a minha família inteira, viva, feliz, na casa velha que não era assombrada. Percebem? Ele sabia exatamente o que cada um de nós queria. Rafael queria ser normal. Camila queria ser amada pela mãe. Pedro queria ouvir. Júlia queria pertencer. E eu queria que meus pais não tivessem morrido naquele acidente de carro 3 meses atrás. Sim, eu menti sobre nos mudarmos. Eu vim para Derry para morar com tios que mal me conheciam. Foi então que ele apareceu. Não de repente, gradualmente, como se materializasse do ar. Primeiro vimos o reflexo dele num espelho, depois em outro, depois em todos. Um palhaço, mas não qualquer palhaço. Este era de outra época. Roupa vitoriana, babados enormes, cabelo laranja que desafiava a gravidade, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso impossível. Olá, pequeninos. A voz era alegre demais, aguda demais, como discos arranhados. Vocês vieram brincar com o Pennywise. Todos flutuam aqui embaixo, e quando vocês flutuarem também, flutuarão para sempre. Ele riu e o som ecoou pelos espelhos, multiplicando, ficando mais distorcido a cada eco. Camila gritou. O som alertou os outros. Rafael começou a tirar fotos freneticamente. O flash da câmera iluminava o palhaço por frações de segundo. E a cada flash ele estava mais perto, mais real, mais horrível. Porque víamos que não era maquiagem. Aquela brancura era sua pele. Aqueles dentes eram reais. E aqueles olhos amarelos não piscavam. Pedro não conseguia ouvir, mas conseguia ver. E o que via o fez cair de joelhos. Porque sem os sons para distrair, ele via a verdade. Via que o palhaço não tinha sombra. Via que quando se movia, o espaço ao redor distorcia. Via que não era algo físico. Era algo que escolhia parecer físico.
Algo muito, muito mais antigo. Júlia puxou meu braço. Apontou para seu desenho. Tinha desenhado nós 5. E atrás de cada um, uma versão do palhaço. Diferente para cada pessoa. Para Rafael, era um enxame de abelhas. Para Camila, era fogo. Para Pedro, era silêncio absoluto tomando forma. Para Júlia, era uma multidão de pessoas gritando que ela estava errada. E para mim era meus pais. Apodrecendo, me culpando. Corram! Consegui sussurrar. Mas era tarde demais. O palhaço bateu palmas e todas as saídas se fecharam. Os espelhos começaram a girar. E ele começou a mudar. A verdadeira forma começou a emergir. Aranhas saíram de sua boca. Seus braços se multiplicaram. Suas pernas se dobraram em ângulos grotescos. E aqueles olhos amarelos se multiplicaram. Dezenas deles. Todos nos observando. Todos famintos. O que aconteceu nos próximos minutos, ou horas, ou dias, ainda não sei dizer. O tempo funcionava diferente ali. O palhaço nos separou. Cada um preso num labirinto de espelhos. Cada um enfrentando seu maior medo. E eu só posso contar o que vi. O que os outros viram, descobri depois. Tarde demais. Eu estava sozinha num corredor de espelhos que não acabava nunca. E em cada espelho meus pais, mas não como eram. Como ficaram depois do acidente. Vidro nos rostos, sangue escorrendo, ossos quebrados em ângulos errados. E todos me olhando, todos apontando, todos dizendo a mesma coisa. Foi sua culpa. Você nos distraiu. Você nos matou. Tapei os ouvidos, mas as vozes continuavam, porque não eram vozes reais. Eram culpa, pura e cristalizada. O palhaço tinha encontrado o que eu escondia de todos, até de mim mesma. Eu estava brigando com meus pais no carro, gritando que os odiava, e meu pai virou para me repreender. E não viu o caminhão. Rafael estava em outro lugar, um lugar branco, totalmente branco, e sua pele começou a mudar. As manchas de vitiligo se espalharam, mais e mais, até que tudo era branco, até que ele não tinha mais cor, não tinha mais definição. Estava desaparecendo, se tornando invisível. Exatamente o que sempre teve medo de ser, invisível, esquecido, como se nunca tivesse existido. Camila estava no meio de chamas, mas não queimavam. Pior, eram frias, geladas, congelantes, e ela via seu reflexo nas chamas, via a mãe, bêbada, segurando o ferro de passar, dizendo que ia ensinar uma lição, que ia fazer a filha perfeita. A cicatriz se espalhava, tomando todo o corpo, até que tudo era queimadura, até que ela era apenas dor. Pedro estava em silêncio. Silêncio total, mas não o silêncio pacífico que conhecia. Era silêncio absoluto, tão absoluto que ele sentia o próprio corpo desaparecendo, sem som para confirmar sua existência, sem batimento cardíaco, sem respiração. Existir sem som era não existir. E lentamente, ele começou a acreditar que talvez nunca tivesse existido, que era apenas ilusão, apenas eco de algo que poderia ter sido. E Júlia estava cercada de pessoas, milhares delas, todas gritando que ela estava errada, que pensava errado, que via errado, que existia errado. Cada palavra era uma agulha, cada olhar era uma faca, e ela começou a acreditar, começou a querer desaparecer, ser normal, ser aceita, mesmo que isso significasse deixar de ser ela. Não sei quanto tempo ficamos presos em nossos medos, mas em algum momento ouvi um grito. Não era de nenhum de nós, era dele, do palhaço, ou do que quer que ele fosse. E então os espelhos começaram a rachar. A realidade voltou, mas voltou errada. Nos encontramos no centro da casa de espelhos, todos caídos, todos chorando, todos quebrados. E o palhaço estava ali. Mas não estava sozinho. Havia algo atrás dele, algo maior, uma presença que fazia a própria luz dobrar. E entendi. O palhaço não era o monstro. Era apenas a forma que o monstro escolhia. Era apenas a máscara. Ele se alimentou bem esta noite. O palhaço disse, sua voz agora grave e múltipla. 5 medos deliciosos.
5 crianças quebradas. Mas ele é generoso. Ele vai deixar vocês irem. Desta vez. Porque agora vocês carregam parte dele. E onde vocês forem, ele estará. Espreitando, esperando. E quando estiverem sozinhos, quando estiverem vulneráveis, ele voltará para terminar a refeição. Saímos do circo cambaleando. O sol estava nascendo, mas parecia escuro. Como se uma película cinza cobrisse o mundo. Rafael tentou tirar fotos, mas a câmera só mostrava estática. Camila não parava de tocar as cicatrizes. Pedro tinha tirado o aparelho auditivo. Preferia o silêncio. Júlia não desenhava mais. Fizemos um pacto naquela manhã. Sentados na calçada fora do circo. Prometemos nunca voltar lá. Nunca falar sobre o que vimos. E principalmente, nunca nos separarmos. Porque enquanto estivéssemos juntos, ele não poderia nos pegar. Sozinhos éramos fracos. Juntos éramos fortes. Ou assim pensávamos. A primeira a quebrar o pacto foi Camila. 2 semanas depois, ela simplesmente não apareceu na escola. Fomos até sua casa. A mãe atendeu a porta e nos disse que Camila tinha fugido. Mas eu vi seus olhos. Vi que estava mentindo. Vi que tinha medo. E vi, por um breve segundo, um balão vermelho amarrado na janela do quarto de Camila. A polícia procurou, mas nunca encontrou. Arquivaram como mais uma fugitiva. Mais uma criança problema que cansou da vida difícil. Nós sabíamos a verdade. Ele tinha voltado para ela, sozinha, vulnerável, e tinha terminado o que começou. Pedro foi o próximo. 1 mês depois. Disseram que ele se afogou no rio Kenduskiag, que tinha perdido o aparelho auditivo e não ouviu o perigo. Mas quando vi o corpo, vi que estava sorrindo. Um sorriso tenso, forçado, como se alguém tivesse posicionado a boca assim. E no bolso dele, encontraram um bilhete, escrito com letra que não era dele. Agora ele flutua. Júlia parou de falar completamente depois disso. Passava os dias desenhando a mesma imagem repetidamente. O palhaço. Mas a cada desenho ele estava mais perto, mais detalhado, como se ela estivesse o vendo se aproximar. E uma noite seus pais acordaram com seu grito. Correram para o quarto. A janela estava aberta. Júlia tinha desaparecido. E na parede, desenhado com algo que parecia giz, mas era quente ao toque, estava ele, em tamanho real, sorrindo. Sobramos apenas Rafael e eu, 2 dos 5, e sabíamos que era questão de tempo. Ele nos caçava, um por um, se alimentando lentamente, saboreando, porque o medo era melhor quando tinha tempo para amadurecer, quando tinha tempo para apodrecer dentro de você. Rafael começou a sumir por dias. Depois voltava diferente, mais pálido, mais magro, como se algo estivesse o drenando. Eu via quando ele olhava para espelhos. Via que demorava para seu reflexo aparecer, como se estivesse realmente desaparecendo, como se o medo dele estivesse se tornando realidade. Invisibilidade, esquecimento, não existência. Tentei ajudar. Tentei fazê-lo se lembrar de que era real. Mas como você convence alguém da própria existência quando um monstro cósmico está dizendo o contrário? Como você luta contra algo que existe antes do tempo? Que existirá depois? Que é fome encarnada? Rafael desapareceu na última lua cheia. Eu estava com ele. Estávamos na biblioteca, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse nos salvar. E então ele olhou pela janela. Vi seu rosto mudar. Vi que ele via algo. Algo que eu não podia ver. Ele se levantou. Andou em direção à porta. Eu tentei segurá-lo, mas minha mão passou através dele. Como se ele já não fosse sólido. Como se já fosse fantasma. Eu o vi sair. Vi ele andar pela rua. Vi quando ele entrou no bueiro. Simplesmente desceu. Como se fosse o lugar mais natural do mundo. Como se fosse onde sempre deveria estar. Eu gritei. Corri. Mas quando cheguei, o bueiro estava fechado. E do outro lado da rua, vi o palhaço, acenando para mim, sorrindo, esperando. Isso foi há 3 dias. Desde então, tenho visto os balões. Em todo lugar. Na escola. Em casa. Flutuando fora da minha janela à noite, sempre vermelhos.
Sempre esperando. Ele está vindo para mim. Sei disso. Sou a última. E quando me pegar, o ciclo estará completo. 5 crianças esquecidas. 5 medos consumidos. 5 histórias que ninguém acreditará. Tentei contar aos adultos. Tentei explicar sobre o circo, sobre o palhaço, sobre meus amigos. Mas eles não ouvem. Ou não querem ouvir. É mais fácil acreditar que crianças fogem, que se afogam, que se perdem. É mais fácil que admitir que há algo errado com Derry. Algo antigo, algo faminto. Meus tios querem me internar. Dizem que não superei a morte dos meus pais. Que estou inventando histórias. Que os amigos imaginários são mecanismo de defesa. Mas sei o que vi. Sei o que vivemos. E sei que vou morrer. Escrevo isto como aviso, como prova, como última tentativa de que alguém, qualquer um, entenda. Se você está lendo isso, se encontrou este diário, então falhei. Ele me pegou. Como pegou os outros. E em 27 anos, ele acordará novamente. E escolherá 5 novas crianças. 5 novos esquecidos. 5 novos medos para consumir. Não sejam vocês. Por favor. Se virem balões vermelhos. Se virem palhaços onde não deveria haver. Se virem sombras que se movem sozinhas. Corram. Saiam de Derry. E nunca, jamais voltem. Porque aqui, todos flutuam. E quando você flutua, flutua para sempre. Estou terminando de escrever isto no porão da minha casa. Ouço passos no andar de cima, mas meus tios saíram. A casa deveria estar vazia. Deveria. Ouço risos, agudos, distorcidos. Ouço balões estourando, um por um. Como contagem regressiva, a porta do porão está começando a se abrir. Lentamente. E posso ver entre a fresta. Dedos, brancos, longos demais. Com articulações extras. E luvas brancas manchadas de algo escuro. Olá, Isabela. A voz diz. Doce, gentil, mentirosa. Está pronta para flutuar? Está pronta para se juntar aos seus amiguinhos? Eles estão me esperando aqui embaixo. E estão com tanta saudade. Estou escondendo este diário na parede. Há um buraco atrás da prateleira. Espero que alguém encontre. Espero que acreditem. Espero que... A porta se abriu completamente. Ele está aqui. E está sorrindo.